Saudações, prezados acadêmicos, bem-vindos à aula 3. Nessa aula discutiremos medidas de posição ou tendência central. Recapitulando um pouco, nós iniciamos essa disciplina estudando o que nós chamamos de estatística descritiva, onde procuramos fazer a descrição de um fenômeno de forma detalhada. Isso passa, invariavelmente, por resumir um conjunto de dados a uma ou algumas medidas numéricas. Aqui, além da necessidade de organizar os dados, como vimos nas aulas anteriores, procuramos principalmente destacar duas características importantes: o valor central, ou o mais típico, e as medidas de dispersão do número, como esses números estão dispersos em torno desse valor central. Como diria o professor Teófilo, dê-me uma medida de posição, uma medida de dispersão, que eu te direi quem são os seus dados. Mais à frente, você entenderá melhor esse trocadilho. Vamos ao slide. Nesse vídeo, iremos abordar as medidas de posição de uma distribuição de dados, que são valores que tendem a tipificar ou representar melhor um conjunto de números e aprender ou revisar os seguintes conceitos: média, mediana, moda, percentis, quartis e decis. Temos esses conceitos na apostila de Probabilidade e Estatística, volume único, que postamos na plataforma. Vamos analisá-la. Como dissemos, aula 3, medidas de posição, medidas de tendência central. Estudaremos as principais: média, mediana e moda. Iniciando pela média aritmética simples. Na apostila temos a definição com a fórmula usual de média aritmética. A fórmula matemática é bastante simples. O x com um traço em cima, costumamos ler x barra. Então, x barra, média dos dados, é a soma de todos os dados dividido pelo número de dados que temos na amostra ou no estudo feito. Um outro elemento que talvez seja novo é o sigma. O sigma, ele é a letra do alfabeto grego e para nós ele representaria exatamente um somatório. Estou somando os elementos da minha amostra. Então, média aritmética seria dada por essa fórmula. Um exemplo, por exemplo, como nós vimos na última aula, temos aqui um esquema de ramos e folhas com a nossa escala estabelecida. Então, os dados dessa amostra, idade de funcionários de um determinado departamento de RH, seria 24, 25, 26 e assim por diante. Como é que tiraríamos a média desses dados? Somando todos os dados e dividindo pelo número total de dados, que é 15. Podemos então dizer que a média de idade desses funcionários é de 35,13. Moda, outra medida de tendência central, é caracterizada por o dado que mais se repete, o que tem maior frequência. Podemos ter distribuições amodais, quando não existe um número que se repete um número maior de vezes, unimodais, uma única moda, bimodais, com duas modas, e assim por diante. Naquele dado apresentado, no exemplo dado, nós temos um conjunto de dados bimodais, sendo que o 26 se repete duas vezes e o 29 também se repete duas vezes, caracterizando
uma amostra bimodal. Terceiro seria a mediana, e a mediana ela parte de um princípio em que os nossos dados vão estar organizados em uma determinada ordem, seja ela crescente ou decrescente. Então a mediana é definida como o valor tal que 50% das observações são menores do que a mediana e 50% das observações são maiores que a mediana. Para efeito de cálculo, nós utilizamos essas duas expressões. Quem é o elemento que divide a amostra nessas duas metades exatas? Se nós tivermos um número ímpar de dados, o elemento Q2, nós vamos chamá-lo de mediana, é o elemento que representa a posição n mais 1 dividido por 2. Se eu tivesse, por exemplo, 15 dados, quem seria o Q2? Seria o elemento 15 mais 1 dividido por 2. Nosso Q2, então, seria o oitavo elemento. Q2 seria o X8. X8, oitavo elemento. Se nós tivermos um número par de elementos, o Q2 ele vai ser a média entre os dois elementos centrais, o xn sobre 2 e o xn sobre 2 mais 1. Podemos dar um outro exemplo, se a gente tivesse n igual a 16 dados. Quem seria o Q2? Seria o elemento que representaria o x n sobre 2, 16 sobre 2, o oitavo elemento, mais o x que representaria o n sobre 2 mais 1, 16 sobre 2 mais 1, nono elemento, x9, e dividiríamos esses dois valores por 2. Aqui o exemplo que damos para 15 elementos. Um exemplo, por exemplo, para a gente ver essas três medidas de tendência central, nós temos aqui dados do departamento de RH sobre número de dependentes, os funcionários de uma empresa e o número de dependentes. Organizando esses dados de modo crescente, chegaríamos a essa relação. A média ficaria assim calculada, são 5 valores de 0, então 5 vezes 0, 3 valores de 1, 3 vezes 1, 3 valores de 2, 3 vezes 2, 3 valores de 3, 3 vezes 3, e um valor de 4. Isso dividido pelo número de valores, que é 15. Chegaríamos com a média 1,47. O elemento modal, quem é o elemento que mais se repete? A moda aqui é o 0, com 5 valores para o 0. Então teremos a moda 0. E a mediana? A mediana, pegando a fórmula, nós temos um número ímpar de elementos, então seria o elemento, o oitavo elemento, né? 16 mais 15 mais 1 dividido por 2, seria o x8. E aí é só contar, como nós temos poucos dados, é possível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o elemento central. 50% dos dados ficam à sua esquerda, 50% dos dados ficam à sua direita. Reforçando aí, você vai encontrar na apostila
a ideia de somatórios. É bom você trabalhar um pouquinho com isso, ler direitinho, sempre quando tivermos o sigma. Veja esse exemplo aqui. Eu teria o sigma como 1 elevado ao quadrado, i elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado, e o x variando de 1 a 5. Então, i ao quadrado para x1, 1 ao quadrado. I ao quadrado para x2, 2 ao quadrado. I ao quadrado para x3, 3 ao quadrado. I ao quadrado para x4, 4 ao quadrado. I ao quadrado para x5, 5 ao quadrado. É um exemplo de somatório, e aí na apostila você vai encontrar outros para trabalhar essa questão do somatório, que vai ser importante nas próximas aulas. Um outro conceito que é importante nós temos é a média aritmética ponderada. Para a média aritmética ponderada, um elemento novo são os pesos. Cada um dos valores tem um peso correspondente. Isso acontece muito em provas de vestibular. Você faz as provas de português, matemática, química, física, biologia, e dependendo da área do curso, uma disciplina terá mais peso do que outra. Se for um curso de exatas, a matemática, a física terão pesos superiores. Então, a fórmula, ela vai representar isso. Eu multiplico o elemento pelo peso do elemento. Faço isso com todos os itens. O elemento x2 com o peso de x2. E assim até o elemento xn com o peso n. E divido todos pela soma dos pesos. A representação em forma de soma também é interessante. Bom destacar também a medida de posição para distribuições de frequências agrupadas. O que nós devemos prestar atenção quando nós não temos classes, na verdade, a nossa distribuição está organizada em classes, é que nós vamos usar como elemento de referência o ponto médio. Então, se eu tenho aqui um exemplo de novo de salários e estabelecemos as 5 classes, né? Nós vamos pegar em cada classe o ponto médio da classe, e esse ponto médio é que será usado para definirmos as medidas de tendência central. O cálculo do ponto médio é só somar os elementos da classe e dividir por 2, certo? Mostrando aqui no exemplo. Se você observou a tabela, a classe que tem ponto médio 3.610.5, ela teve 4 ocorrências. A segunda classe, com ponto médio 4.431.5, 2 ocorrências. E assim nós fomos registrando. Como é que nós tiraríamos as medidas de tendência central? A média. Foram 4 ocorrências e o ponto médio da classe era essa. 2 ocorrências multiplicadas pelo ponto médio. 2 ocorrências da terceira classe multiplicados pelo seu ponto médio. Note que isso parece muito com a média aritmética ponderada, né? Onde o valor de referência é o ponto médio, e aí nós dividimos pela soma da quantidade de elementos, pela soma dos pesos, ficaríamos com essa média. No caso da moda, nós falamos aqui em classe modal. Se você voltar
A classe modal, a classe que tem mais elementos, seria a primeira e a última classe. 4 ocorrências na primeira classe, 4 ocorrências na última classe. Então, teríamos um grupo de dados bimodal com 2 modas, um na primeira classe e um na última classe, de novo representadas pelo seu ponto médio. A mediana. Nós optaremos aqui por mostrar um modo geométrico. Para o cálculo da mediana, nós vamos utilizar um método geométrico. Imagine a representação desse exemplo em um histograma. Cada uma das classes representa 20% dos dados. Lembrando que no histograma, as áreas dos retângulos são proporcionais ao número de dados. Como nós queremos o Q2, que é o elemento que divide a nossa amostra em 50% à esquerda e à direita, nós precisaríamos nessa terceira coluna de 10%. Identificar o elemento que divide essa coluna exatamente ao meio, de forma que eu tenha 50% à esquerda e 50% à direita, o Q2 ficando ao centro. Recordando área de retângulo, a fórmula é bastante simples, ela é base vezes altura. Nesse retângulo rachurado, nós queremos identificar exatamente qual é o valor que nos daria a área de 10%. Então, área 1, 10%, é a base. Como é que nós calculamos a base? Q2 menos o início da classe. Q2 menos 4.812, isso nos daria a base, e aí multiplicaríamos pela altura. Um outro cálculo que pode ser feito é de área média. A área média aqui, a frequência dessa classe, é de 13,33%, ou 0,1333. Essa área é igual à base desse retângulo seria a subtração do final menos o começo do retângulo. Isso nos daria a base, de novo, vezes a altura. Resolvendo esse sisteminha, nós conseguimos identificar um Q2, uma mediana de 5.457,904. Vamos então ao resumo da aula. Nessa aula, apresentamos as principais medidas de posição ou de tendência central que ilustram a posição típica dos dados. A primeira medida de posição é a média. Definimos então média como a razão entre a soma dos valores dos dados do conjunto e o número de observações. Posteriormente, apresentaremos também esse cálculo usando o Excel, mas previamente aqui, no Excel, podemos fazer exatamente a fórmula fx, função estatística, média. A moda é o valor que ocorre com maior frequência, mas se repete em um conjunto de dados. O conjunto de dados
pode ser unimodal, quando tem só um valor que mais se repete, bimodal, quando apresenta dois valores que igualmente mais se repetem, e assim por diante. Para o Excel, a função pode ser modo único, quando a expressão tiver apenas uma moda, ou modo múltiplo, quando ela apresentar, retorna a matriz com valores que mais se repetem. Nós temos os percentis, medida que divide o conjunto ordenado de dados em 100 partes iguais, de maneira que I% dos valores serão inferiores a um dado percentil, PI. No Excel, a função é percentil INC. Os quartis, medidas que dividem o conjunto ordenado de dados em 4 partes iguais, 25% dos dados valores inferiores ao primeiro quartil, Q1, 50 inferiores ao segundo quartil, Q2. Lembre que Q2 é a mediana, 50% dos dados, e 75 inferiores ao terceiro quartil, o Q3. No Excel também, já anote aí, nós temos a função quartil INC. Você consegue imaginar o que seria um decil? Pense nisso. Discutiremos isso em um fórum posteriormente. Revise o conteúdo do livro, faça os exercícios. Em caso de dúvidas, apresente-as no fórum de discussão da aula. Bons estudos e até a próxima aula.